Pessoal, agora vamos falar da Mandacaru, Pizzaria Mandacaru, lá no bairro do Alto, do meu amigo Alexandre. Mandacaru. Você chegou ali na Feirinha do Alto, vai em direção ao Comari, à direita, 50 metros, Mandacaru, pizza no forno a lenha. Está esfriando um pouco, está chegando a época do vinho, né? Então, Pizzaria Mandacaru. Agora também com delivery, né? Nesse momento que a gente está vivendo, o delivery do Mandacaru está trabalhando e trabalhando muito. Mandacaru Pizzaria. Agora com a gente, Igor. O Igor, que representa, eu o convidei aqui para representar o empresariado local, né, para a gente falar sobre esse momento que a gente está vivendo e fazer um bate-papo com a Regina sobre também mobilidade urbana e também sobre o momento econômico e desenvolvimento do município. Igor, boa tarde. Boa tarde, Hélio. É um prazer muito grande estar aqui na Diário TV, trazendo aí atualizações. Hoje estamos vivendo dias muito difíceis e a todo momento há mudanças, há acordos, há uma nova regra tanto para a abertura quanto funcionamento do comércio. Então é muito importante esse espaço que a Diário TV nos dá, o seu programa, que é campeão de audiência, para que a gente possa levar não só para o comerciante, mas para o comerciário e toda a cidade, como é que fica o comércio nesses tempos de pandemia. Tá, então agora eu vou voltar para a Regina tem um projeto, ela vai mostrar esse projeto para a gente, e eu queria que você avaliasse, falasse sobre esse projeto também. Regina, fala. Bicicletas. Então, a gente está em época de pandemia, mas de repente também é um momento de a gente falar sobre planejamento, né? E essa questão da mobilidade urbana é uma coisa que tem que ser falada, planejada, para de repente Teresópolis conseguir avançar nesse ponto. Esse vídeo aí que está sendo mostrado é em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Os ônibus lá, eles têm um suporte na frente do ônibus, e você vê aí que a moça, ela está grávida, ela pegou a bicicleta, botou ali na frente, travou, e o ônibus carrega, são duas bicicletas na frente, e dentro do ônibus tem um espaço onde você pode botar bicicletas que podem dobrar, né? Você pode entrar com a bicicleta ali. Em que isso seria interessante aqui para a gente? Óbvio, isso me parece até óbvio. A gente pode, de repente, uma pessoa lá do 2º, 3º distrito, pegar a bicicletinha, botar no ônibus, trazer para o centro da cidade, usar a ciclovia e pegar de volta. A pessoa economizou um dinheiro. Então, isso é mobilidade urbana, faz parte da mobilidade urbana, do planejamento de mobilidade urbana. Temos algumas cidades no país que já têm ônibus adaptados assim. Não lembro agora se é Curitiba, não lembro agora, mas já temos alguma, Curitiba, né? Que já tem esse tipo de adaptação. Isso é mais uma opção de qualidade de vida para o habitante da cidade. E é uma coisa que você viu que a adaptação não é uma coisa assim, absurda, é um suporte na frente, bota duas bicicletinhas ali, beleza, foi embora. Lá nos Estados Unidos tem as regras direitinho, eu tinha até um panfletinho que eu esqueci de trazer. E aí a gente volta até para a questão da comunicação, para você ver. Eu tenho um panfleto em casa, onde a pessoa... eles não usaram só a internet para falar sobre isso. Tinha um panfleto dizendo tudo que você precisa saber sobre as regras de botar isso no ônibus. Eu passei, peguei o panfleto, estou com ele até hoje, tem mais de 10 anos. Então, a pessoa que não usa a internet, de repente, passaria ali, pegaria o panfleto. A pessoa lá da zona rural que não usa a internet, pegou o panfleto, está tudo explicadinho ali, para você ver como é que a comunicação é importante também nesse assunto. Eu acabei juntando um assunto com o outro. Né? Então, esse é um dos projetos que eu acho que poderiam dar certo aqui. E, recentemente, eu fui ali a Petrópolis resolver uma questão de trabalho, e eu fiquei até muito surpresa em ver que a cidade de Petrópolis tinha parquímetros. Parquímetros, para quem, por um acaso, não souber. Aí que eu vou precisar que você entre nesse papo do parquímetro. Olha a ideia. E aí, quem não souber o que é parquímetro, são estruturas que você põe na rua, né, no estacionamento de rua. A pessoa vai lá, ao invés de você ter uma pessoa que vai lá cobrar os R$2 e tal, tem o parquímetro, que é um totemzinho que você vai lá e paga. Esse vídeo aí, ele começa a mostrar o problema de você não controlar bem essas vagas de rua. Você vê, as pessoas começam a passar devagarinho procurando vaga, aí vai, engarrafa tudo, vem uma viatura, a viatura fica ali presa. Isso aí é uma solução que está sendo feita hoje nos Estados Unidos também. Você vê que tem o parquímetro ali, a pessoa pagou o parquímetro e entrou.
Do lado tem uma espécie de um gelo baiano, aqui um pontinho branquinho ali. Parece ser apenas um gelo baiano, mas aquilo ali emite um sinal que vai para uma central, e essa central manda para um aplicativo. As pessoas podem acessar o aplicativo e saber exatamente onde tem a vaga, para não ficar rodando pela cidade, engarrafando tudo. Mas isso já tem em Petrópolis? Não, isso é Estados Unidos. Isso ainda não tem em Petrópolis. Em Petrópolis eles têm parquímetros, mas eu acho que não chegou nesse ponto de você encontrar a vaga. Aí agora, você vê, a pessoa está pagando, passou o cartão, pagou ali o tempo que ela quer ficar com o carro parado. Esse caminhãozinho aí, eu vou explicar mais para frente o que é isso aí. Guarda isso aí na cabeça. Então, isso aí é feito com planejamento de mobilidade urbana. Petrópolis hoje, Petrópolis e Nova Friburgo, eles ganham uma verba federal por conta de terem apresentado esse plano de mobilidade urbana. Teresópolis não apresentou, a gente não tem essa verba. Então, lá, eles têm essa verba e eles investiram nessa como é que se diz? Nessa melhoria, né, na cidade. Então, eu fui lá no sábado, vi que eles tinham um parquímetro, tem vários totens espalhados pela cidade, aí tem lá a zona azul, eu acho, que eles chamam, área azul, sei lá, alguma coisa assim. E as pessoas já estão bem, assim, conhecedoras do que fazer, né? Parou o carro, vai lá, paga, vai embora. Aquele caminhãozinho que eu falei, lá nos Estados Unidos, quando você para o carro, você tem que botar lá a moedinha no parquímetro. E esse caminhãozinho aí, ó. Esse caminhãozinho aí, ele faz a fiscalização. O que acontece se você parou o carro e não pagou o parquímetro? De tempo em tempo, esse caminhãozinho passa e ele vai ver se você está em dia. Se não tiver, ele passa uma... Eu não sei explicar, ele tem uma espécie de pincel, assim, com uma tinta branca. Ele passa no pneu do carro. Ele marca o seu pneu. Ele marca o seu pneu de branco. Quer dizer, está inadimplente. E ele vai dar a volta dele, vai ver os outros. Se ele voltar ali, se ainda estiver, depois de, sei lá, algumas horas, você ainda estiver ali inadimplente, você toma uma multa que você se arrepende e não faz isso nunca mais. E isso é uma maneira de educar a população lá. E a pessoa realmente aprende, porque dói no bolso. Entendeu? Então, isso é a forma que eles têm lá de certa forma, educar as pessoas. Oi? Acabou? Só um detalhe. Eu falei sobre isso num stories, eu mostrei isso na minha página, e eu recebi uma pergunta no privado, poxa, mas tem que pagar? Gente, é lógico que tem que pagar. E aí eu acho que entra o outro assunto, que é o último vídeo que eu vou mostrar, depois do Igor, que é a questão da cidadania. As pessoas precisam entender, e esse entendimento a gente não tem hoje, nós não agimos exatamente como cidadãos, né? A gente não aprendeu a ser cidadão 100%. A gente tem que entender o caminho que o dinheiro faz. Se você está pagando o parquímetro, aquele dinheiro não vai para o bolso do político, ou não deveria, né? Ele é encaminhado para alguma coisa. Aqui na Feirinha do Alto, por exemplo, as pessoas que param o carro ali e pagam, aquela pessoa que fica em pé com o talãozinho... Aquilo é da feirinha mesmo. Exatamente. O dinheiro sai dali e é investido ali na feirinha. Aquilo é o caixa da feirinha. Exato. Então, numa cidade grande, Rio de Janeiro, o dinheiro também é destinado para algum lugar. Então, tem que pagar, gente. Tem que pagar. Agora, então eu vou ter carro e eu não tenho dinheiro para ficar pagando assim. O que eu vou fazer? Eu não posso ter carro? Não, você pode ter carro. Mas ter carro é um planejamento. Você tem que saber que você tem gasto com manutenção, IPVA, gasolina, estacionamento. Se você não tem dinheiro e quer ir ao centro da cidade, onde é muito concorrido, né, o local para você estacionar, você não quer pagar, você usa o transporte público. Deixa o carro em casa, o transporte público e vai. Igor, falta estacionamentos? Parquímetro seria uma solução? Falta sim, Hélio. Eu acho que o centro da cidade, acho que os grandes centros, eu vi ela falando sobre os Estados Unidos, é uma tendência a tirar os automóveis dos grandes centros. O que a gente pode observar hoje no comércio é que muitos proprietários, às vezes de loja, ou mesmo colaboradores da loja, chegam 7, 8 horas da manhã e deixam seu carro ali pernoitar. Isso é muito ruim. Quanto mais próximo do centro, além de haver uma maior rotatividade das pessoas... Oi? Ué, por quê? Então é pilha. Alô? Alô? Tá. Ok.
Então, no centro da cidade, a grande maioria das vagas são ocupadas, muitas das vezes, pelo comerciante ou mesmo pelo colaborador da empresa, aonde deveria haver, sim, uma maior rotatividade, uma maior disponibilidade de vagas. Então, assim, eu vejo esse projeto muito interessante, eu vi ali das bicicletas e acho isso, assim, fantástico e num momento muito bom de ser discutido, porque a mobilidade urbana é um tema de grande relevância para a nossa cidade. Nós precisamos, sim, estudar outros meios de se chegar ao centro da cidade, e eu acho que o ônibus o ônibus público, ele deve, sim, ser rediscutido para que abra essas possibilidades para acoplar uma bicicleta, para fazer com que o centro da cidade seja mais amigável e não seja tão difícil hoje visitar o centro da cidade. Então, eu acho bacana, eu parabenizo esse projeto que está sendo discutido aqui nesse momento. Eu acho que tem que, sim, levar ao Executivo, ao Legislativo. Teresópolis hoje dispõe de uma ciclovia, né, que corta todo o centro da cidade. Então, é muito importante que isso nós tragamos ao debate, tragamos à sociedade para discutir, para que a gente tenhamos meios de transporte alternativos e, como propriamente foi falado aqui, meios que agreguem ao comércio, que complementem, né, toda a infraestrutura da cidade. Ainda ficando com você, Will, o repasse desse dinheiro, se esse dinheiro fosse recolhido pela prefeitura, que nós não temos estacionamento pela prefeitura, ele poderia ser repassado à empresa de ônibus, para pagar aquela passagem que a empresa não paga, que é dos 60 aos 65 anos, dos 65 anos em diante. 60 a 65 anos é só Teresópolis que tem. São Paulo já acabou com isso. Não tem porque não é lei. A lei é a partir dos 65 anos. Só que as prefeituras não repassam esse dinheiro às empresas. Hoje a aviação de Deus sofre com isso. E seria uma maneira de você recolher aquele dinheiro, aquilo não passava em conta, passava numa conta especial que seria um repasse para a própria empresa de ônibus para pagar a gratuidade. Eu concordo com você, Hélio. Acho que todos os meios de transporte têm que ser repensados. Se nós olharmos Teresópolis, hoje nós temos aqueles meios de transporte por aplicativo, muito difundido aqui, e a empresa de ônibus sofreu muito, sobretudo nesse ambiente de pandemia, que não pode transportar de forma aglomerada, que nem todas as linhas de ônibus estão disponíveis e também pelo CPF próprio de circulação. Eu tenho certeza absoluta que já está sendo pensado alguma coisa para suprir essa necessidade da mobilidade urbana. E essa ideia desse estacionamento servir para não só custear as gratuidades, que são acima de 65, se eu não me engano, acima de 65, porém Teresópolis tem de 60 a 65. Isso, acima de 60, mas também uma forma de baratear essa passagem para os comerciários, para o cidadão teresopolitano. Então, é de fundamental importância discutir se será através de parquímetros, se será através de colaboradores da prefeitura. É necessário tomar decisões nesse sentido para que a gente tenha um trânsito mais viável, mais educativo, inclusive, na nossa cidade. A ideia do parquímetro que existe nos Estados Unidos é fantástica, você ter por aplicativo, enfim, é uma mudança radical, é necessário uma discussão muito profunda a respeito do tema, mas eu acho que Teresópolis tem essa grande possibilidade de contar com essa possibilidade de promover novas metodologias no trânsito da cidade. Regina? O parquímetro... Tá funcionando? Tá. O parquímetro, essa questão do totemzinho, ele já funciona em Petrópolis. Petrópolis já deu um passo à frente. Então, já é uma solução que está sendo feita em várias cidades do Brasil, não só Petrópolis. Eu cito Petrópolis porque é nosso vizinho aqui, é fácil a gente ir lá e ver acontecer, ver as pessoas usando. Seria uma solução, inclusive, para o que você falou. O dono da loja chega de manhã, fica com o carro ali o dia inteiro. Né? Então, ele quer ficar com o dia inteiro? Beleza, ele vai pagar pelo dia inteiro que ele vai ficar com o carro ali. E aí esse dinheiro vai ser mandado para um fundo, ou para o destino que ele tomar.
né? Então, isso é uma forma da cidade ter uma receita nova e poder investir em outras coisas, em melhorias, em outras coisas para os próprios cidadãos, né? Então, é uma solução legal nesse sentido. E a gente falar sobre isso durante a pandemia não é uma coisa ruim, porque os médicos são as pessoas que estão trabalhando mais aí durante a pandemia. E a gente não vai tirar os médicos dali para pensar em mobilidade urbana. A gente tem pessoas, nós temos profissionais que já podem estar pensando nisso, planejando direitinho, para quando tudo voltar ao normal e as pessoas puderem circular novamente à vontade pela cidade, a gente já tem um plano, principalmente para apresentar, para ganhar aquele recurso federal. Existe um recurso federal para isso, que Petrópolis conseguiu, Friburgo conseguiu, e a gente não conseguiu porque a gente não tinha um plano. A gente não tem um plano, e a gente precisa de um plano. Se a ideia é fazer a cidade crescer, a gente precisa de um plano de mobilidade urbana e a gente precisa de um plano diretor atualizado, que está vencido já há muito tempo. Ok. Igor, agora eu preciso saber do feriadão. Esse feriadão que ficou aí, que na realidade não é feriadão, ainda existem dúvidas. Eu estou com perguntas aqui sobre o feriado, o caso das empregadas domésticas, o pessoal dos restaurantes. Tem muita gente que está entendendo, Igor, que são 10 dias de feriado e que o patrão vai ter que pagar 10 dias de feriado. Não, primeira coisa, assim, o nosso sindicato ele não abrange empregadas domésticas exatamente, eu sei. E nem propriamente os nem restaurantes. Né? Eu vou falar pelo comércio e qualquer dúvida específica que eu não saiba responder, eu até me comprometo em deixar o meu telefone para que eu possa procurar o sindicato, vamos dizer assim, que representa a classe. Restaurante e empregada doméstica, eu vou falar aqui que a gente já pesquisou, já sabe. Isso. Com relação ao comércio em geral, Hélio, o que a gente fez foi flexibilizar a Lei 9.244, que foi a lei que o governador criou e antecipou o feriado de Tiradentes e de São Jorge. Então, os 10 dias, que se eu não me engano, vai até o dia 4, em Teresópolis, é possível o trabalho e o funcionamento do comércio. Tá? Os dias que foram criados o feriado, pode haver o trabalho, como está havendo propriamente dito, você vê o comércio está funcionando e não existe a remuneração nem para os sindicatos representativos da classe, que é o patronal e o laboral, também não para o colaborador. E, Hélio, uma coisa que fique claro, todo acordo é feito junto com o sindicato patronal e o laboral. Isso não é uma decisão do patrão ou do proprietário de loja, ou do Igor, ou do prefeito. Isso é um acordo coletivo, que a gente chama Convenção Coletiva de Trabalho. E por que esses feriados criados nós fizemos nessa condição? Porque, Hélio, se você pegar tanto o colaborador quanto o próprio consumidor, ele está trabalhando dia sim e dia não, pelo CPF. Então, a gente teve a ideia, junto com o sindicato laboral, para a gente manter os empregos, que são mais de 32 mil carteiras assinadas, manter o comércio com um nível de funcionamento, por mínimo que seja, mas é melhor, que eu escuto muito, pingar do que secar, nós optamos por fazer esse acordo e o colaborador, de acordo com o seu CPF, para o ímpar, ele trabalha praticamente como dia sim, dia não. E quanto aos feriados, o dia 2 agora, que é sexta-feira, Paixão de Cristo, é feriado. Feriado nacional. Feriado nacional. E é possível o funcionamento do comércio. Só que uma vez que esse é um feriado, nós acordamos com o sindicato laboral que para funcionar é necessário fazer o termo de adesão. Esse termo de adesão é feito no sindicato patronal e no sindicato laboral. E é necessário pagar ao colaborador, no mínimo, R$40 de remuneração pelo dia trabalhado, mais uma folga em até 30 dias depois do feriado. Esse raciocínio funciona tanto para o dia 2, quanto para o dia 21, feriado de Tiradentes, e para o dia 23, feriado do dia de São Jorge. Então, eu tenho escutado, como eu falei, o comércio poder abrir não significa que ele vai abrir. Eu tenho escutado de muitos estabelecimentos que não irão abrir nessa sexta-feira,
porque, como eu falei, o movimento caiu muita coisa, na ordem de 70% o faturamento das empresas, e uma vez que para abrir nesse feriado existe o ônus, não só o pagamento para os sindicatos e para o colaborador, além de dar a folga, eu imagino que não terá uma adesão muito grande, salvo supermercados e os estabelecimentos de gêneros alimentícios, padaria, restaurante, etc. Perfeito. E tal. Então, é esse o pensamento. O pensamento nós conseguimos flexibilizar e que fique claro, Hélio, nós não temos que comemorar a abertura do comércio. O mais importante que eu bato na tecla é só sair em último caso. Teresópolis está passando por um dos momentos mais graves e essa crise não podemos jogar inteira no colo de ninguém, Hélio. Essa crise, para nós superarmos, para nós sairmos definitivamente, termos a nossa vida de volta à normalidade, é necessário o executivo fazer a parte dele, o legislativo, os empresários e os comerciários, enfim, todo cidadão tem essa grande responsabilidade de só sair no caso de estrita necessidade, respeitar o CPF de circulação. Eu hoje tive a notícia que Petrópolis está fechado e Friburgo também está fechado. Lockdown. E nós não temos que comemorar a abertura do comércio de Teresópolis. Nós temos, sim, ficar em casa, usar máscara caso seja imprescindível sair, evitar aglomeração e abusar do álcool em gel. Só com essas medidas, certamente Teresópolis superará essa crise do coronavírus. Eu convoco você, comerciante, comerciário, cidadão apaixonado por essa cidade, que não deixe de seguir os protocolos da saúde, inclusive o CPF de circulação. Perfeito. Então, as pessoas que me perguntaram, Rômulo, Jéssica, vamos lá. Como ficam os feriados domésticos nesses 10 dias? Porque até agora nós estamos trabalhando, mas não sabemos se vamos receber esses feriados nacionais. O que ele explicou também se encaixa a empregada doméstica e também se encaixa o pessoal dos restaurantes. Restaurante é o sindicato de bares, restaurantes, hotéis e similares. Também se encaixa aí. Sexta-feira Santa, se o seu restaurante abrir, se ele abrir na Sexta-feira Santa, o funcionário vai ter que receber, aí eu não sei o valor, né? Mas é de R$ 40 reais em diante, e ele depois vai ganhar direito lá na frente de um dia, nos próximos 30 dias, de um dia de folga. Ele terá esse direito. Isso é igual para o feriado de 21 e 23. Ah, mas o feriado é agora. Eu acho que o problema todo foi que inventaram o nome feriadão. Eu acho que o feriadão é que complicou. Tem muita gente que entende que são 10 dias de feriado, só não. São 10 dias de lockdown que você tem que ficar dentro de casa. Porém, pode sair com CPF. Pode sair com CPF. E quem tem que trabalhar, como ele explicou, como o Igor explicou, lá na frente, dia 21, por exemplo, dia 21, se o seu patrão resolver abrir a loja, aí ele vai ter que te pagar o feriado, se você for trabalhar, te pagar o feriado e dar mais um dia de folga nos próximos 30 dias. Não é exatamente isso? Perfeito, Hélio. O entendimento é esse. Então, esses feriados que, se não me engano, foram antecipados para o dia 29 e 30, hoje, Tiradentes, isso do âmbito estadual, eles foram flexibilizados no âmbito sindical, com a representação do sindicato patronal e o sindicato laboral, e no dia 21, no dia 2, que é o feriado de Paixão de Cristo, dia 21, feriado de Tiradentes, e 23, feriado de São Jorge, para haver o trabalho, é necessário o pagamento do colaborador, assim como a concessão da folga compensatória em até 30 dias. Perfeito, eu acho que não tem dúvidas, mas algumas pessoas ainda continuam. Então, Jéssica, a empregada doméstica também está dentro disso. Você vai trabalhar sexta-feira que o patrão vai precisar. Então, você vai trabalhar sexta-feira, ele vai ter que te pagar e depois te dar uma folga. Sexta-feira agora. Quando chegar dia 21, dia Tiradentes, e 23, isso mês que vem, se ele pedir para você trabalhar, aí ele vai ter que te pagar. Porque o feriado foi antecipado e você está trabalhando.
Então ele vai ter que te pagar o mês que vem, ele vai pagar se você for trabalhar ou não no dia 21 ou dia 23. Isso também é para os restaurantes. Eu não vejo dúvida. Eu acho que o grande erro foi do governo estadual quando meteu aí feriadão, 10 dias seguidos, quando na realidade não é, né? Na realidade, em alguns municípios é um lockdown, como é Friburgo e Petrópolis. Aqui a gente tem o CPF que as pessoas podem circular. Regina, quer comentar? Isso aí ficou claro? Acho que estava desligado. Uma coisa que o Igor comentou aqui, que eu acho muito importante a gente frisar, Isso é algo, tá? é que a população tem que colaborar. E isso tem muito a ver com o último vídeo que eu trouxe, que é sobre cidadania. As pessoas têm que ter responsabilidade pelo coletivo. As pessoas fazem parte de um coletivo, as pessoas têm que respeitar o momento do que a gente está passando. O Igor pode até falar isso melhor do que eu. Teresópolis está com um problema financeiro enorme com essa situação que a gente tem. Os comerciantes estão sem ar já. E aí, quando eu vejo as pessoas dando festa na rua, para ficar em casa, vão para a rua, dão festa, essas pessoas não estão colaborando com a retomada da situação, né, da cidade. Então, as pessoas têm que colaborar. A gente tem aí, quando a gente fala em cidadania, né, nós temos leis para seguir, nós temos nossos direitos, nossos deveres, mas uma coisa que inclusive eu pensei nisso quando eu estava trazendo essas ideias para cá, é que eu só aprendi o real sentido de cidadania quando eu conheci uma cultura de primeiro mundo, no caso dos Estados Unidos. Porque lá eles têm isso muito enraigado neles. Eles sabem que eles não podem quebrar o banco de uma praça, porque, na verdade, quem vai consertar aquilo ali, o poder público, está tirando dinheiro, o nosso dinheiro, de alguma outra coisa que seria, de repente, mais importante. Então, assim, a gente precisa entender o caminho do dinheiro, a gente precisa entender como as coisas realmente funcionam e a gente precisa aprender a respeitar o coletivo, a ser exatamente cidadão. Então, as pessoas precisam ajudar. As pessoas não podem simplesmente limpar as mãos e falar o prefeito que se vire, a prefeitura que se vire, os comerciantes que se virem. Tá, e aí? Vamos pensar no que vai acontecer depois. Então, isso é muito importante frisar. Ótica da Gente, a ótica do super preço. Ótica da Gente, ali pertinho do Shopping Várzea. Ótica da Gente encerrando hoje e amanhã, amanhã encerrando uma super campanha, mas vem coisa nova aí para a Ótica da Gente, tá? Você ainda tem lentes e armações amanhã, a lente e oferta especial e armações, as armações da lente Space, da linha Space, a armação está saindo de graça, essa oferta termina amanhã. Ótica da Gente, a ótica do super preço, ali na Emílio do Cumã. A gente volta rapidinho, já na reta final do programa, e tentando esclarecer aí as pessoas sobre o feriadão.